o prazer de poder partilhar algumas ideias com o senhor e com os vossos telespectadores. Isto faz parte. Isto foi dito força de dissuasão. É mesmo isso, é para dissuadir. Qual é o objetivo do Sr. Putin? É que nem a Europa nem a NATO intervenham na Ucrânia. Portanto, isto é um assunto, eu sei que é um pouco deselegante dizer isto, não é? Em termos de resolução do problema, é efetivamente um assunto entre a Rússia e a Ucrânia. Naturalmente, nada neste mundo hoje se faz isoladamente. Mas a ameaça do emprego de armas nucleares segue aquilo que é a doutrina russa, que é diferente da doutrina ocidental ou daquela que nós estávamos habituados no tempo da Guerra Fria. Porque no tempo da Guerra Fria, as armas nucleares eram empregos no fim da cadeia da guerra. Da guerra, isto é, do espectro da guerra. Era uma lógica de causa e efeito. E a questão do nuclear era indizível, não é? A questão é, Putin logo nesta fase levanta a carta do nuclear. Porque nós estamos, neste momento, num paradigma novo. Os paradigmas mudam quando muda a realidade ou as teorias que a explicam. A teoria explicativa de todo deste conflito em que estamos a viver, ou esta guerra, que isto é uma guerra, efetivamente, é a teoria dos sistemas. Que nada já não é causa e efeito, não é? Tempo de Laplace, se soubermos onde é que estão as partículas no mundo, conseguimos saber o que é que vai acontecer. E, no tempo da Guerra Fria, e a Estratégia de Segurança Nacional americana, ainda um pouco nessa matéria, considera que os Estados Unidos devem estar prontos para combater dois rivais. Os russos, a partir de 2007, porque temos que compreender esta doutrina que está a ser emprega. A partir de 2007 criaram uma nova modalidade de confrontação com o Ocidente, porque se consideram em guerra com o Ocidente. Uma guerra híbrida. Só que tem uma noção diferente do que é guerra híbrida. E como o orçamento de defesa da Rússia é 12 vezes mais pequeno que o norte-americano, portanto, os americanos são incomparavelmente o grande poder, e aqui o que temos é uma disputa entre a Rússia e os Estados Unidos. A Europa é isto, não é? É um pouco como perdoem-me, digamos, a linguagem. É um pouco como um namorado zangado que a namorada o deixou, não é? A Europa, como esteve fora deste processo, na proposta de revisão do sistema de segurança europeu, que em dezembro o Sr. Lavrov e o Sr. Putin enviaram aos Estados Unidos e à NATO, e a Europa não foi chamada à mesa da negociação nem pelos russos, nem pelos americanos, não é? Onde é que andam os americanos, a propósito? Não é? Onde é que andam? Portanto, o que assistimos aqui é o Sr. Putin a explicar que o conceito e a aplicar na prática uma mudança de conceito de empregos de armas nucleares. Sr. Major-General, ajude-me a perceber. Uma cartada destas, tão cedo, pode, enfim, ter um efeito boomerang para a própria credibilidade de Putin, porque se nada acontecer daqui para a frente, começamos a interpretar Putin como uma espécie de líder basófias. Não, ele aqui... Depois, se tivermos tempo, podemos ver quais são os 5 objetivos políticos do Putin. Porque nós estamos muito a discutir a espuma dos tempos e temos que ver verdadeiramente os objetivos. O conceito de emprego de armas nucleares na Rússia mudou, porque como os russos primeiro têm uma percepção que o Ocidente está em guerra com eles há muitos anos. Depois tem uma percepção, se entrarem em guerra com a NATO, que são 30 países, e que os Estados Unidos têm uma capacidade militar incomparavelmente superior à Rússia, que perdem a guerra. Então, a forma de impedirem que a NATO, entenda-se Estados Unidos, porque a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos, não é? A NATO é os Estados Unidos, o resto é paisagem, não é? O resto é paisagem. E depois temos o Sr. Borrell de manhã a aconselhar Bom, mas é uma paisagem que faz fronteira com uma zona de conflito. Sim. E que se calhar não convém ser paisagem. Não, cá está. Há aqui uma coisa boa. Temos um português, um europeu, na mesa das negociações. Onde é que está a Europa? Não era a Europa que devia estar a mediar este conflito e não a lançar gasolina? A lançar gasolina, porque isto nem favorece os ucranianos. Está a lançar gasolina. Em sentido, porque quando estamos... Isto é uma visão pessoal. Claro. A visão das armas nucleares não é pessoal, é a visão da doutrina, que vem da doutrina russa, que está nos manuais, e está nos manuais americanos,
e permita-me, faça só este pequeno introito, porque não acabei a minha linha de raciocínio. Se houver uma guerra entre a NATO e a Rússia perde. É isto que os russos entendem. Portanto, a única forma de permitir que não haja uma guerra é pará-la no imediato. E pará-la no imediato é usar bombas nucleares. Armas nucleares táticas. E o que é que isso quer dizer? É completamente... Não é Hiroshima e Nagasaki. Com certeza. Não é armas nucleares em Paris. Primeiro é na Europa. E agora vou à resposta que a senhora colocou. É que se houver uma guerra nuclear, não é nos Estados Unidos. É na Europa. Porque para onde é que vão as duas primeiras armas nucleares? Não são armas nucleares que destroem uma cidade. São armas nucleares que não destroem um prédio, como um míssil Tomahawk, não é? Que destroem uma área densa. São aqueles 2 mísseis que vimos, hipersónicos, que voam a 10 vezes a velocidade do som e contra o qual o dispositivo de defesa antimíssil americano não funciona, não é? Os dois, eu se morasse na Roménia e na Polónia, ali naquela zona, mudava de sítio. De qualquer maneira, estamos a falar, e voltamos à NATO, Sim. no famoso artigo 5º de que temos falado nos últimos tempos. Sim, Ataca um, ataca todos. é verdade, mas Aí os Estados Unidos entrariam na guerra mesmo sem o seu território ser afetado. isso é verdade. Pronto, Isso é teríamos a tal guerra mundial da mesma, Não, fosse a Europa que fosse, não é? Sim, mas só há um ataque nuclear à Polónia e à Roménia, que são os dois, e não só, e onde houver concentração, nós vamos mandar 174 homens e mulheres, isso não paga uma arma nuclear, como é óbvio, não é? Mas uma grande concentração de forças, sim, é contra essas forças para fazer o efeito que os russos chamam de desescalada. Isto é, impedir, parar imediatamente. Já viram o drama que é se cair uma arma... Mas vamos voltar aqui à questão do mostrar de força e o que chama de travar. Sim. De qualquer maneira, não está a resultar esse travar, ou está? Está, porque onde é que anda a NATO? O Sr. Stoltenberg amanhã devia entrar como governador do Banco da Noruega, não é? Já tem emprego, não é? Vai em novembro, não é? Segundo a comunicação, o Sr. Stoltenberg, que é uma pessoa que, pelos vistos, sabe muito de estratégia, não é? Que vai dirigir... Onde é que a NATO tem falhado? Tem falhado no antes do conflito ou já depois do conflito ter começado? Vamos lá ver. Aí entramos... Na antecipação. A NATO não entra neste... Não está a entrar... Repara que os americanos não são... Isso obrigava-nos a mais tempo, não é? Qual é a questão é esta, é que a NATO, para ter uma posição de força, tinha que ter mais militares tinha que ter os americanos. Na zona de fronteira. Permita-me que eu interrompa. E os americanos, inclusive. Os americanos aonde? E esse reforço tem sido feito E tinha que ter os americanos a intervir no processo. Não estão a intervir. Aliás, ainda não fecharam o espaço aéreo aos russos, para não. Não, aliás, a zona de exclusão... também não, para não. Quando quiser ir a Moscovo, vai apanhar o avião longe. Não. E o espaço aéreo, sim. Agora, o secretário-geral da NATO acaba de dizer que a zona de exclusão aérea na Ucrânia não foi... Não pode fazer. Não pode fazer, porque para fazer... Mas, primeiro... A aviação civil, sim. Mas qual é o avião civil que passa por cima da Ucrânia? Não Ninguém, passa não é? ninguém. Aliás, há uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Sim. Mas é feita pelos russos. Porque é preciso vermos estas questões com racionalidade, não é? Porque há muita emoção no processo, certo. há muito ruído, há muito fumo, Não, há o risco de uma guerra e há um medo europeu. Não, eu não direi medo. Vamos lá ver. Quem decide a política externa da Europa não são os europeus. Os europeus não decidem nada. Mas esse é que é o drama. Não decidiram nada ou foram muito passivos até ao momento. E menosprezaram... Não só... Isto é quase esquizofrénico, não é? Então, porquê é que não estamos a combater se a Ucrânia é importante, porquê é que não vamos para lá combater, não é? Porque a ideia não era ter tropas na Ucrânia, não é? Não, é porque a Ucrânia... É defender... Porque há um princípio na estratégia que diz que é basilar, que é, pelos interesses secundários, negocia-se, é por isso que temos a diplomacia, pelos interesses importantes, combate-se, pelos interesses vitais, morre-se. Aqui, a Ucrânia é um interesse vital para os ucranianos, que estão a morrer, naturalmente, os russos estão a morrer também, portanto, estão a morrer russos, não é? Claro. Pelos vistos, não é um interesse importante para os europeus nem para os americanos. Sr. Major,
Se amanhã a França quisesse ter tropas na Ucrânia, nada o impede. Não, quer dizer... Portugal nada o impede. Não, a França, vamos lá ver, se a França entra em guerra com a Ucrânia e a seguir entramos nós por arrastamento. Portanto, a França não entra em guerra porque, não obstante se passa a ideia que o Putin é um louco, quer dizer, não é bem assim, não é? O Sr. Putin é um nadador, é um jogador de xadrez. E aqueles dois cidadãos estão ali ao lado dele, o senhor Gerasimov, não é? O Sr. Valery Gerasimov. É assim que há muitos anos. E lá não é como cá, não é? Não é como cá. O Sr. Shoigu é um ministro da Defesa, um homem de barba rija, não é? Foram eles que desenvolveram o modelo de guerras que temos hoje, que é a guerra híbrida. A diferença da guerra híbrida ocidental da russa é que a guerra híbrida russa envolve forças militares. Deixe-me perguntar-lhe a notícia do dia, que são estes contactos e pelos vistos há uma nova ronda de contactos. Sim. Em que ponto é que nós estamos agora? Nós, neste momento, estamos num ponto em que cada uma das partes está a tentar atingir os seus objetivos. Ou seja, estamos no bom caminho, no seu entender. Havendo negociação, sim. Porque já dizia o Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, até o Hitler, não é? Até o Hitler seguia a doutrina de Ratzel, que era uma segunda parte da doutrina do inglês, chamado Mackinder. Mas isso é outro discurso. As operações militares estão no terreno no sentido da definição de objetivos políticos. O grande objetivo político russo, que está aqui a ser discutido, o principal é a neutralidade da Ucrânia. Mas que a Ucrânia não entre para a NATO. Mas vai consegui-lo? Vai, está mais que... Porque não vamos lá combater, doutora, não é? O problema é a suprema hipocrisia. Há gente a morrer na Ucrânia. Gente a morrer. Há 500 mil pessoas a sair da Ucrânia. Há armas a serem entregues a bandidos, não é? Há um país, temos neste momento uma operação, aqui não há bons. Há interesses. Temos neste momento uma operação convencional em curso no terreno, por um exército e umas forças armadas que dominam o espaço aéreo. Não é? Quando o Sr. Borrell diz, se quiserem mandar aviões, mandem. Por amor de Deus. Não é o Sr. Borrell, ele até é engenheiro aeronáutico, não é? Quem é que aconselha esta gente? Não é? Deixe-me só dizer, quer dizer, o espaço aéreo, neste momento, a exclusão aérea é os russos que a fazem. Se entrar lá um avião que não seja russo, é abatido. O controle do Mar Negro é dos russos. Portanto, no terreno, neste momento, o que temos é as forças ucranianas a transitar por uma situação irregular e as forças russas a transitar numa campanha convencional. Nós, felizmente, não é? Também não há muitas imagens, mas não temos visto os lança-foguetes múltiplos, os Grad. Aquilo é uma coisa que dói, não é? E como é que interpreta digamos que, essa timidez da intervenção russa? Não é timidez, o senhor acha que é timidez? É estratégia? Não sei. Não é. Tem-se dito que o poderio militar é tão grande. Desculpe-me interrompê-lo, não é? Eu nunca tinha sido deselegante. A Ucrânia é também da França e da Alemanha, não é? Eu ouço as pessoas dizerem, com toda a imparcialidade, nós temos que analisar as coisas com frieza, não obstante, eu tenho a minha opinião, naturalmente, mas isso é irrelevante para aqui. A Ucrânia é do tamanho destes dois países. Não se conquista um país do tamanho da França e da Alemanha em 5 dias, não é? E depois é assim, já éramos vivos, não é? Não obstante sejam uns jovens, mas lembram certamente da Segunda Guerra do Golfo, não é? Da primeira, havia jornalistas embedded. Depois a comunidade de jornalistas chegou à conclusão que andou a mostrar aquilo que os americanos queriam. E então, na Segunda Guerra do Golfo, os jornalistas já andaram por sua conta em risco. E até tivemos um jornalista nosso, um brilhante jornalista, que até teve 3 dias preso, foi por forças amigas, até por... Mas aqui... Nenhuma das partes mostra, os russos não estão a mostrar, há muito fumo. Portanto, nós não sabemos exatamente como é que está a decorrer a operação. Sabemos que na zona de Donetsk, na zona de Mariupol,
Está a decorrer uma batalha forte. Sabemos que há um cerco a Kiev. Está a haver um cerco a Kiev, tanto da parte de leste como da parte... Aliás, foi o primeiro, é o grande objetivo político. Não obstante, eu estou convencido que o Sr. Zelensky já não está lá. Senão a gente viu na rua, não é? Como vimos anteontem. Sim, já não está lá. Está certamente em Lviv. Está certamente em Lviv. Mas isso é normal, ainda bem. Mostra que é um indivíduo de muita gente, não é? Portanto, só para dizer... Então este operação cerco está a às correr. grandes cidades é estratégia também. Peço desculpa. Não, O cerco às grandes cidades, sim. Faz parte, sim. faz parte. Agora, na negociação, vamos nos pôr na negociação. terminar. Que até está lá um cidadão português, não é? Está lá um cidadão português. Quer dizer, lá o Sr. Abramovich, não é? É o único... Também que é não que os sabemos russos muito bem com dizem? que papel. Mas, Claro, eu estou a ironizar. Permitam, Claro. por favor, no meio deste drama, que tem um pouco de humor. O que é que os russos devem estar a dizer? Devem estar a dizer, ou os meus amigos entregam Donetsk e Lugansk e reconhecem a independência de Donetsk e Lugansk e reconhecem a anexação da Crimeia, ou nós continuamos. E neste momento, a parte ucraniana o que está a dizer, ou vocês retiram, ou a gente faz-vos a vida negra e faz-vos emboscadas e tudo quanto é esquina, não é? Portanto, ou entramos numa guerra, digamos, que demorará uma eternidade e que os russos não querem, não é esse o objetivo, não é? E o país fica destruído e saem 5 milhões de habitantes de lá. E é isso é que devíamos estar preocupados. Era a negociar, não é? A União Europeia devia estar ali a negociar, a mediar. E não, quer dizer, está a matar G3, não é? Mas, de qualquer maneira, essas questões estão em cima da mesa. Mas, General, obrigada pela sua presença aqui. E vamos de imediato ao encontro dos nossos enviados especiais a Lviv.